Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Citroën C3 Aircross Shine na configuração de 5 lugares. Hoje a gente vai conferir como que é o consumo urbano desse modelo mais familiar da Citroën recém-lançado no mercado brasileiro. Lembrando que vamos rodar aqui um trecho de aproximadamente 10 km totalmente na cidade. Atendendo a pedidos de vocês, a gente passou a incluir o ar-condicionado ligado em todo o trajeto. E esse carro aqui não tem start-stop, então isso não vai interferir na nossa média de consumo. Mas vale ressaltar que a gente vai andar com o carro abastecido com gasolina e de uma forma bem tranquila para tentar obter uma boa média de consumo de combustível. E é lógico que no final do trajeto a gente vai comparar a nossa média pessoal com a média informada oficialmente pelo Inmetro. Vamos lá então para o nosso teste de consumo urbano com o Citroën C3 Aircross na versão Shine, que é a mais cara dessa linha. Nessa aqui a gente tem 5 assentos, mas tem também essa mesma configuração Shine, que seria a mais equipada, digamos assim, também com 7 assentos, e muda basicamente a quantidade mesmo de lugares e também aquele ventilador de teto que a Citroën colocou nessas versões que carregam mais ocupantes. No restante é a mesma coisa, é claro que muda um pouquinho de peso e tudo mais, então é importante frisar que essa é a versão de 5 lugares. Como sempre, pessoal, vamos aqui resetar a nossa média, já vou até ligar o ar-condicionado inclusive, e vamos resetar o nosso trip, que informa distância, quilômetros por litro e quilômetros por hora, não informa o tempo, porém. Vamos lá então começar o nosso teste aqui e a gente vai falando sobre o carro ao longo desse trajeto. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas ele faz um pouco de barulho no banco, isso eu não achei legal, faz barulho com bastante facilidade. É algo que a gente notou também no Peugeot 208 Grife. Bom, como vocês sabem, nesses testes aqui em consumo urbano a gente sempre roda de uma forma bem tranquila, porque o segredo para você ter um bom consumo de combustível, ou pelo menos o melhor possível em relação àquele carro, é você ter paciência. Então, ande de forma bem tranquila. Aqui a gente vai estar confortável por conta do ar-condicionado, mas sem fazer acelerações bruscas. Lembrando que a gente faz esses testes mais para a gente ter uma noção do quanto os carros são econômicos ou gastões rodando na cidade, já que para a gente fazer um comparativo direto, a gente precisaria utilizar todos esses modelos exatamente nas mesmas condições, ou seja, mesma temperatura, mesmo tráfego, mesma quantidade de semáforos abertos e fechados, enfim. Então, para fazer uma comparação, uma rivalização direta entre esses carros que a gente testa aqui no canal, teria que andar com eles dois juntos. Como a gente não consegue fazer isso, afinal a gente testa basicamente um por semana, a gente tem pelo menos essa base comparativa, digamos assim, só para a gente ter uma noção do quanto um carro é absurdamente mais econômico ou absurdamente mais gastão que o outro. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, levam muito tempo, muita dedicação e são completamente gratuitos para vocês. Quando você deixa o seu like aqui embaixo, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo desse conteúdo, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like, fechou? Vamos falar de conjunto mecânico e depois a gente cita outros detalhes aqui do C3 Aircross. Bom, esse carro utiliza o motor 1.0 T200, ou seja, é um 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende com etanol 130 cavalos, 125 com gasolina, que é o nosso caso aqui, e o torque é de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis, seja etanol ou gasolina. E esse motor está atrelado a uma transmissão CVT que simula 7 marchas, mas aqui a gente tem um funcionamento bem legal para esse CVT da Stellantis. Por quê? Quando você está rodando de forma bem tranquila, como a gente está aqui agora, ele realmente funciona como uma transmissão continuamente variável, ou seja, CVT. Isso significa que ele não faz trocas de marcha. Você não sente, por exemplo, ele reduzir uma marcha ou ele aumentar uma marcha, digamos assim. Mas caso você faça acelerações mais fortes,
por exemplo, você dá um pé fundo no acelerador, ele vai passar a simular 7 marchas. Então, o que acontece? Ele não tem aquelas relações de fato com engrenagens, como uma transmissão automática convencional tem, mas a sensação que você vai ter é que ele realmente está trocando de marcha como um câmbio automático padrão. Então, ele cai um pouquinho o giro e volta depois simulando essa troca. Aí ele faz essa emulação de 7 velocidades. Deu para entender esse funcionamento? Então, nesse caso aqui, como a gente está dirigindo de forma bem tranquila, provavelmente ele vai atuar somente como um CVT mesmo, sem as simulações. Esse conjunto mecânico de motor e transmissão é o mesmo que a gente já viu em vários modelos da Stellantis, a exemplo de Fiat Pulse, Fiat Fastback, Peugeot 208, Fiat Strada, e teremos também muito em breve na nova geração do Peugeot 2008, que deve chegar ao nosso mercado. A atual não utiliza, que já está saindo de linha, né? Mas a nova geração deverá contar também com esse 1.0 T200. Uma coisa interessante que eu quero citar para vocês aqui é que nesse painel de instrumentos de 7 polegadas, a gente tem um econômetro. Então, no lugar do conta-giros, ele coloca um gráfico, né, circular ali, indicando quanto você está sendo econômico ou quanto você está sendo gastão. Então, ali a gente está com a barra verde, porque estou na descida somente freando, mostrando que eu estou sendo muito econômico, não estou gastando combustível. Agora, quando eu começo a pisar, essa barra começa a diminuir conforme a intensidade que eu pisei no pedal do acelerador, né? E mesmo em outras visualizações do painel, como aqui que a gente está vendo o RPM, você tem a opção de deixar um atalho, digamos ali, um indicativo também desse consumo, que ele fica uma folhinha ali verde quando você está sendo mais econômico, e essa folhinha vai mudando de cor conforme você acelera. Se eu dou um pé no fundo, ela vai ficar bem vermelha para indicar que eu estou gastando muito combustível. Apesar disso, infelizmente esse carro não indica consumo instantâneo. Também é legal a gente falar sobre o peso desse carro, porque ele é grande. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês na nossa avaliação completa, mas ele é um carro relativamente leve. Eu diria que bem leve, na verdade, em relação a esse porte dele. Ele tem nessa versão Shine, que como eu falei, é a mais completa, com exceção da configuração Shine de 7 lugares, ele tem somente 1.216 kg nessa configuração de 5 assentos. Isso é bem pouco para um carro desse tamanho. Ele é um carro muito espaçoso, tem um porta-malas também bem generoso e mesmo assim não é muito pesado. Isso é muito legal, né? Ele é um pouco mais pesado, por exemplo, que um Volkswagen Polo Highline, mas é inclusive mais leve que um Fiat Pulse Abarth, que é a versão esportiva do Pulse. E logicamente que o peso do carro está completamente atrelado ao seu desempenho em quesito consumo. Ou seja, quanto mais pesado for o carro, mais ele tende a ser gastão. E, inclusive, essa é uma dica para vocês economizarem combustível. Evite levar peso desnecessário no carro. Então, de repente, uma mochila com alguns equipamentos que você, na verdade, nem usa, um galão de água, alguma coisa nesse sentido. Se você não precisa, deixa em casa. Porque quanto mais peso, mais você vai prejudicar o consumo. E o mesmo serve para passageiros, né? Aumentando a quantidade de passageiros. Esse carro, como eu falei, tem bastante espaço. Então, se você estiver andando nele com 5 pessoas a bordo, o consumo, logicamente, vai ser afetado. Outra dica que eu sempre falo para vocês é isso que eu estou fazendo agora. Ali atrás eu já percebi que o semáforo aqui na frente estava fechado, então já tirei o pé do acelerador para o carro começar a perder velocidade sozinho. Não preciso acelerar até aqui, muito próximo do semáforo, para depois fazer uma frenagem um pouco mais brusca. Isso gasta combustível. E aqui, quando abrir o semáforo também, a gente vê inclusive ali pelo econômetro do C3 Aircross, que a gente fazendo uma aceleração mais linear, mais suave, ele também se torna mais econômico. Então, de novo, como eu falei no início do vídeo para vocês, para conseguir uma boa média de consumo, tem que ter paciência, tem que ter o pé leve. Se você sair de casa com pressa, se sair atrasado, você vai dirigir de uma forma um pouco mais esportiva,
e vai gastar mais combustível. E você fazendo essa desaceleração prévia, digamos assim, você também ajuda a economizar combustível em outro quesito, que seria o seguinte: às vezes você diminuindo a velocidade com uma certa antecedência, até o momento de você chegar no semáforo, ele já abriu, então você não precisou parar o carro. E por que parar o carro gasta mais combustível? Primeiro que esse carro não tem sistema start-stop, então nas paradas rápidas ele infelizmente não desliga a motorização. Eu entendo que muita gente odeia esse sistema, mas ajuda sim a economizar um pouco de combustível aqui rodando em percurso urbano como o nosso aqui agora. Eu acabei de mostrar isso para vocês, ó. Não precisei parar porque eu diminuí a aceleração previamente. E qual que é a questão disso? Além dessa ausência do start-stop, então o carro está parado, continua com o motor ligado, então ele continua gastando combustível mesmo sem andar, então ele está fazendo 0 km por litro. Também tem a questão da retomada de velocidade. Por quê? Se você está trafegando aqui a 50, 60 km por hora, quando você diminui a velocidade até zero, ou seja, quando você para o carro, você vai precisar acelerar muito depois para conseguir retomar essa velocidade de 50 ou 60 km por hora, ou que seja até menos ou mais, não importa. Se você tiver diminuído em vez de 0, mas diminuir sim para 20, 30, para chegar depois nos 50, nos 60, você tem uma diferença muito menor de velocidade. Então você precisa pisar menos no acelerador para conseguir voltar à velocidade anterior que você estava trafegando na via. Fora que o momento que você sai da inércia, ele acaba gastando mais combustível. Você tem que movimentar o carro, você tem que colocar todo esse peso do carro em movimento. Evitando parar, você evita todas essas questões que acabam prejudicando o consumo. E o maior problema de você dirigir numa cidade com um carro a combustão é isso aqui. Temos que manter uma velocidade de aproximadamente 25, 30 km por hora por conta do tráfego mais intenso. Aqui é uma parte um pouco mais como um centrinho, digamos assim, né, mais comercial. Então você tem muito carro saindo da vaga, entrando na vaga, muita gente fazendo cagada inclusive, querendo fazer uma conversão em alguma rua. Então você tem muitas acelerações e desacelerações, o que prejudica o consumo também, como eu já citei. Temos aqui um trecho bem mais forte de subida, então não tem jeito. Aí a gente tem que pisar um pouco mais no acelerador, isso é inevitável. Mas ainda assim faça isso de forma linear, sem pisar excessivamente. Outra coisa legal, eu falei de evitar diminuir muito a velocidade. E esse carro, por ser a Citroën chama de SUV, seria melhor definido como um crossover, mas o termo popular aqui no Brasil seria um SUV compacto, né? Então por conta disso, ele é um carro bem altinho. Você não precisa parar para passar na lombada, digamos assim. Em um carro muito baixo, ó, você não consegue fazer isso aqui, passar 25, 30 km por hora. Com esse carro, ainda mais com essa suspensão bem confortável, você passa de forma bem tranquila. Então, em valetas, lombadas, outros obstáculos urbanos, você também tem essa vantagem de não precisar diminuir tanto a velocidade ao passar por eles. Ó, aqui mesmo na subida ele está indicando para mim ali no econômetro que eu estou sendo econômico, justamente porque estou com o pé bem leve no acelerador. Vou estar acelerando mais do que numa reta ou então do que numa descida, mas ainda assim dá para você ter paciência e não pisar muito forte no pedal direito do carro. Caminhando aqui para a reta final do nosso teste de consumo urbano com Citroën C3 Aircross, vamos só estacionar ali na frente e aí a gente já confere como que ficou a média de consumo nesse percurso padrão aqui do canal GT Autos. Vamos lá? Parando aqui, vou desligar o carro para não interferir mais nada na média de consumo. O carro desligado, vamos lá conferir como que ficou. Essa média A que a gente resetou lá no início do percurso, rodamos 10,1 km, média de velocidade de 25 km por hora, média de consumo 10,4 km por litro. Lembrando para vocês que o Inmetro diz que ele faz na cidade com gasolina, ou seja, nossa situação aqui, 10,6. Então ficou bem próximo do Inmetro, porém um pouquinho abaixo. Mas vamos lá, o que eu acho dessa média? Sinceramente, esperava um pouquinho mais. Tudo bem que a gente tem um carro aqui bem grande, é um carro bem espaçoso, mais voltado para um uso familiar,
Então 10,4 km por litro na cidade com gasolina e o ar ligado não é exatamente uma média ruim. Porém, a minha expectativa é que esse carro fizesse ali seus 11,5, quem sabe até 12 km por litro, já que a gente andou de forma bem tranquila e apesar do ar ligado, somente com uma pessoa dentro do carro, enfim, aquele teste padrão que a gente sempre faz aqui no canal. Então eu esperava um pouquinho mais. Essa média um pouco abaixo do meu esperado, a gente pode justificar talvez por conta da quilometragem. Esse carro tá ali, ó, com 4.321 km nesse exato momento, ou seja, ele ainda está no seu período de amaciamento. A partir dos 5.000 até uns 8.000 km mais ou menos, ele ainda vai se encaixar um pouco melhor com o carro, seu estilo de condução, enfim. Aquele amaciamento entre motor e transmissão. Pode ser que daqui a alguns milhares de quilômetros ele seja mais econômico. Mas ainda assim, como eu falei, uma média somente ok, não é uma média que impressiona. Para vocês terem uma ideia, uma Fiat Toro 1.3 Turbo que a gente testou aqui no canal, também no mesmo trajeto com ar ligado, apesar de serem dias diferentes, obviamente, fez, se eu não me engano, 9,8 km por litro com gasolina. E é um carro muito mais pesado. Tem lá seus 1.670 quilos, se não me falha a memória. E é um motor 1.3 turbo. Então tem muito mais potência, mais peso, como eu falei, e ficou com uma média bem próxima aqui do C3 Aircross. Então eu esperava que esse motor 1.0 da Stellantis conseguisse médias um pouquinho melhores. Mas é o seguinte, agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber também a de vocês. Então comenta aí embaixo o que você achou dessa média de consumo com o Citroën C3 Aircross de 5 lugares rodando na cidade. E é claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam aqui pelo canal.